a primeira leitura da Parashá de Balac, e viu Balac, filho de Tzipor, tudo que o povo de Israel fez com Emori. Como assim? Ele viu que esses dois reis que eles estavam confiando não conseguiram segurar a barra na frente deles, quer dizer, Sihon e Og eram os protetores dos outros povos que estavam ali próximo, então nós, muito mais. O povo de Moab ficou com muito medo. Na verdade, Moab não era um povo que Israel tinha que conquistar, era só o caminho para passar, para chegar na terra de Israel, mas eles ficaram com medo, como eles viram que os judeus conquistaram e mataram os dois gigantes, então talvez iam querer conquistar Moab, por mais que não tinha nada a ver. Se Sihon ou tivesse deixado o povo de Israel passar, eles não iam ter atacado. E o povo de Moab ficou com medo por causa desse povo, muito medo. Por quê? Já que o povo estava muito numeroso. Milagrosamente, eles não perdiam nenhuma pessoa na guerra. E enojou Moab a sua própria vida por causa do povo de Israel. Eles estavam perdendo o gosto na vida por causa desse medo, dessa ameaça do povo de Israel. Vayagor é uma linguagem de medo, como está escrito Guru Lachem. Vayakot se enojou o quê? Enojaram as suas próprias vidas. Eles falaram Moab para os anciões de Midian: agora vão devorar o Kahal, essa congregação, esse povo, tudo que tem em volta de nós, todos os povos, a gente também, assim como um boi devora uma verdura do campo. E o Balac, filho de Tzipor, virou o rei de Moab naquele momento, naquela época. Para os anciões de Midian, a gente sabe que Moab e Midian nunca se gostavam, um odiava o outro. Como está escrito que ele atacou o Midian, né? Então veio o Midian em guerra sobre Moab. Então por que aqui de repente um está mandando falar com o outro? Moab fala com os anciões de Midian: olha, vão destruir e tal. Na verdade, pelo temor que eles tinham, pelo medo que eles tinham do povo de Israel, eles fizeram paz entre eles para tentar ir contra os judeus. Mas o que Moab pensou justamente pegar o conselho de Midian? Já que eles viram que o povo ganhava sem ser pela regra do mundo, não era pelo natural aquelas guerras. Então eles falaram assim: o líder dele, Moshe Rabbeinu, cresceu aonde? Em Midian. Então vamos perguntar lá em Midian qual é a característica de Moshe, qual é a ideia dele. Aí falaram: olha, a força dele não é força de exército, força bélica, é na boca, é na reza. Então eles falaram: vamos também chamar uma pessoa que a sua força é na boca, que é o Bilam, como vamos ver. Kilchor, tudo que o boi come não tem brahá, ou seja, o boi devora, ele arranca, né? Então a gente vai ser totalmente destruído. Naquele momento, ele não era apropriado para a realeza, quer dizer, só pela situação urgente ali que colocaram ele era um dos príncipes de Midian, e já que morreu Sihon, então colocaram ele como pela necessidade do momento. E mandaram emissários para Bilam, filho de Beor, para a cidade de Petor, que ficava próximo do rio, a terra do seu povo, para chamar ele, falando o seguinte: olha, eis que um povo saiu do Egito. Ele cobriu o olho da terra, ou seja, cobriu a vista da terra, e ele está sentado, está acampado do meu lado, próximo de mim. Petora, a gente sabe que a palavra petora significa mesa também. Então seria como um cambista que todo mundo leva dinheiro para ele, para trocar e tal. Assim também os reis mandavam as cartas para o Bilam, tentando contratar os seus serviços, para as suas guerras, para os seus assuntos. E literalmente a explicação petora quer dizer o nome do local, né? Para Petor fica Petora. A terra do seu filho do seu povo, ou seja, ele mandou emissários para o local de onde Balac era, Balac era de Midian, então ele manda procurar uma pessoa de Midian que era o Bilam. E esse estava tendo profecia e falando: olha, você vai ser rei, né? O Bilam falava: Balac, você futuramente vai ser rei. E como ele viu o que aconteceu, então ele vai lá contratar os serviços dele. E se você perguntar por que Akadosh Baruch Hu colocou a sua presença, a sua Shekhinah sobre um Goi Rashá, o Bilam ele era muito perverso, fez várias coisas erradas. Na verdade, para não ter uma desculpa, para não ter um argumento para os povos falar: se a gente tivesse profetas, a gente ia seguir um bom caminho, a gente ia melhorar. Então Hashem foi lá e colocou profetas, e em vez deles fazerem coisas boas, os profetas quebravam as regras do mundo, as regras de etiqueta que já tinham sido aceitas, porque a gente sabe que as regras de Arayot, de prostituições, relações proibidas, era algo que o povo já tinha aceitado, as nações, a humanidade, de maneira geral, já cumpria, e no final das contas a gente vai ver que Bilam acabou dando um conselho para entregar as filhas para a prostituição, etc. Então você vê que não adiantou nada esses profetas. Para chamar ele crolou, chamar para ele, ou seja, que esse chamado seja para o seu proveito. Estava dando muito dinheiro, falando: olha, você vai receber muito dinheiro. Um povo que saiu do Egito, e daí o que isso vai te prejudicar se você falar: eis que ele cobriu o olho da terra, ou seja, Sihon e Og, que eram os protetores, eles mataram.
e agora ele está do meu lado, mimuli. A palavra mimuli está sem o vav, depois do mem, do segundo mem, porque querendo dizer de cortar, eles estão próximos de me acabar, de me cortar, como que a milam, né, que é fazer o corte. E agora, vai lá agora e amaldiçoa para mim esse povo, que ele é muito forte, mais forte do que eu. Talvez assim, se você amaldiçoar, eu vou poder atingi-lo e vou expulsá-lo da terra. Que eu sei, diz Balac para Bilam, que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Né? Ele, de própria experiência ele tinha, que o Bilam falou que ele ia virar rei, ele virou. Naquebo atingiremos ele, quem são nós? Atingiremos eu e meu povo. Outra explicação, a palavra naque é igual a linguagem da Mishnah de menaque, de descontar do dinheiro, ou seja, talvez a gente consiga pelo menos descontar um pouco se a gente não conseguir atingir totalmente. Que eu sei, através da guerra de Sihon, que você ajudou para atacar o Moab. Então eu sei que quando você quis, você amaldiçoou o Moab, abençoou Sihon e Sihon ganhou. E foram os anciões de Moab, os anciões de Midian, com feitiçarias na sua mão, com utensílios para fazer magia, e vieram para Bilam e falaram para ele os ditos de Balac. O que eles levaram na mão? Vários tipos de instrumentos de feitiçaria, para ele não falar, não estou com minhas coisas aqui, não estou com meus utensílios e tal. Outra explicação, eles levaram uma feitiçaria, ou seja, um segredo que eles levaram. O que eles falaram assim? Falaram, se ele vai vir dessa vez rapidamente, sinal que tem sentido, tem mamás, tem consistência. Mas se ele ficar empurrando a gente, então nem adianta. Por isso, quando ele falou, fiquem aqui à noite, eles já falaram, então não tem esperança, ele não tem jeito. Foram embora. Quando a Shita vai expulsar Moab em Bilam, que os ministros de Moab ficaram, os de Midian foram embora, já desistiram dele, quando ele falou, não, espera um pouquinho. Que é a resposta dele que a gente já vai ver. Disse Bilam respondendo para os anciões, durmam aqui, passem uma noite aqui e eu vou devolver para vocês vou responder como Hashem vai falar para mim. E ficaram os ministros de Moab com Bilam, os de Midian já desistiram. Fique aqui à noite, por quê? Porque o Ruach HaKodesh, a presença divina, o Espírito Divino só pairava nele de noite. E na verdade para todos os profetas dos povos era assim. Lavan também teve um sonho da noite, Hashem apareceu para ele, né, como está escrito que Hashem veio para o Lavan no sono da noite. Igual uma pessoa que ela vai na concubina escondida, ou seja, mesmo que Hashem tenha uma revelação para os outros povos, não é igual, é nas escondidas, é tipo em segunda mão, modo de falar. Kasher daber Hashem elai, como Hashem vai falar, ou seja, se ele me der conselho para ir com vocês, tudo bem, eu vou com vocês. Mas talvez não é o kavod de eu ir com vocês somente com ministros mais importantes, como se a culpa fosse dos ministros que estavam pedindo. Vaishvu e ficaram, né, sentaram, ficaram, esperaram ali. E veio Eloquim, Deus para Bilam e disse, quem são esses homens que estão com você? Quer dizer, para que Hashem falou isso? Para confundir o Bilam. Para ele falar, tá vendo, tem vezes que não está revelado, não é tudo igual, né? Então eu vou achar um momento para amaldiçoar que sem Hashem perceber, Hazu Shalom. Se ele está perguntando quem são as pessoas, então quer dizer que nem sempre está tudo claro para Hashem. Foi o erro que Bilam acabou concluindo. E disse Bilam para Hashem, Balac, filho de Zippor, o rei de Moab mandou para mim, ou seja, por mais que eu não sou importante nos teus olhos, eu sou importante nos olhos dos reis aqui da terra. E o que ele mandou? Eis que um povo saiu do Egito e cobriu a vista da terra, né, que já matou aqueles dois gigantes, agora vai lá e amaldiçoa ele, talvez com isso vai guerrear e vai expulsar ele. Bilam repetiu as palavras para Hashem das mensagens do rei Balac para ele. Cavali é uma linguagem de amaldiçoar mais forte do que ará, que é o verbo usado antes. Ou seja, Bilam usou uma expressão mais forte do que os emissários usaram com ele. Veguerastiv, eu vou expulsá-lo da onde? Do mundo, ou seja, acabar com ele. Balac não tinha falado isso, Balac tinha falado Vegarashino Minares, da terra. E Bilam piorou de novo e colocou Veguerastiv, expulsando totalmente. E Balac só queria tirá-los dali de cima dele, mas Bilam odiava mais os judeus, mais até do que Balac. Disse Hashem para Bilam, não vá com eles, não amaldiçoe esse povo, que ele é abençoado. Não vá com eles. Aí Bilam falou, então eu vou amaldiçoar daqui. Ele falou, não amaldiçoe, então eu vou abençoar. Aí Hashem falou, eles não precisam da tua brachá, eles já são abençoados. Um exemplo que a gente fala para a vespa, nem do teu mel e nem da tua picada, ou seja, não precisa de nada teu, nem do mel, nem da tua brachá, nem da tua maldição, fica no teu canto. A gente sabe que na continuação, Bilam sim deu brachot para o povo de Israel, só que a diferença é que não foi independente de Bilam, e sim foi Hashem forçando a brachá vindo na boca de Bilam. Essas brachot que vêm de Hashem, essas foram sim aceitas.